Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 9. Livro de Jó, capítulo 9, a partir do versículo 32. Jó, capítulo 9, versículo 32. A palavra de Deus diz assim: Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus, e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Amém? Até aí. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Pai. Obrigado pela tua palavra que está aqui disponível agora e enviada aos nossos corações. Senhor, sozinhos nós não somos capazes de compreender a tua palavra. Por isso nós pedimos agora que o teu Espírito Santo nos auxilie, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que o Evangelho de Jesus Cristo nos seja revelado. É o que nós te pedimos e já agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Queridos, eu quero falar com você hoje a respeito daquilo que é o mais importante, o fundamento e a razão de tudo, a razão da igreja, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não existe outra coisa que a igreja deve se ocupar, a não ser com o Evangelho do nosso Senhor. O livro de Jó é um livro que retrata a história de um homem que o próprio Deus vai relatá-lo como um homem íntegro, reto, justo, que se desvia, que se aparta do mal. Era um homem que tinha a sua vida diante de Deus, uma vida agradável aos olhos de Deus. Esse livro também vai relatar que Jó era um homem bem-sucedido aos olhos dos homens. Um homem que tinha riquezas, tinha uma família grande, filhos, servos, rebanhos. Um homem bem-sucedido diante dos olhos dos homens. No entanto, certo dia, numa reunião nos céus, essa fidelidade de Jó, essa integridade de Jó é acusada da seguinte forma, que ele era somente justo aos olhos de Deus porque Deus o havia abençoado, que Deus havia concedido riquezas, bens, família, e por isso ele se mantinha fiel ao Senhor. Há uma acusação sobre a fidelidade de Jó. Diante dessa acusação, há uma permissão nos céus para que ele fosse colocado à prova. Para que os fundamentos da vida de Jó fossem evidenciados, expostos. Porque assim, as provações elas vêm para expor como estão as nossas estruturas, as nossas bases. Onde nós temos firmada a nossa história. Quando Jó, então, perde tudo. Quando ele perde as riquezas, perde os seus bens, os seus servos, perde até mesmo seus filhos. Um debate surge entre os seus amigos. Qual é a razão dessas coisas que aconteceu na vida de Jó? O debate que havia ali entre os amigos e com o próprio Jó
É um questionamento que é presente no coração de todo ser humano. É um questionamento que surge em todos aqueles que passam por momentos difíceis. Que é aquele questionamento que vem: se eu estou vivendo de uma vida agradável aos olhos de Deus, se eu procuro me manter fiel ao Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que essas coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que as pessoas que tentam trilhar um caminho de fidelidade a Deus passam por tragédias? Afinal, fatos ruins e caminhar com Deus parece que não combinam. É ou não é? Ou é só eu que penso assim? A primeira hipótese levantada quando algo ruim acontece com alguém que caminha com Deus, ou alguém que tem uma vida reta, uma vida correta, a primeira hipótese que surge é aquela: olha, essa pessoa fez algo de errado e por isso Deus a está punindo. É ou não é? Tem algum pecadinho aí que a gente não está sabendo e por isso Deus está punindo essa pessoa. E esse pensamento vem porque na nossa mente já que a minha conduta é correta, Deus tem que me abençoar. Já que a minha vida está alinhada, está tudo direitinho, eu procuro viver a palavra, Deus tem que me dar proteção e provisão. Essa mentalidade, querido, ela surge em nós quando nós excluímos o fator eternidade da nossa vida. Esse tipo de mentalidade que surge quando a minha conduta agradável aos olhos de Deus tem que ser igual a bênçãos, é porque eu estou me limitando o meu relacionamento com Deus somente para essa vida. Consideramos a nossa vida somente na era presente, no prisma da causa e efeito. Se eu faço isso, o resultado só pode ser positivo. O karma: se eu faço boas coisas, eu atraio coisas boas. Mas lá em 1 Coríntios 15, 19, a palavra de Deus já nos adverte dizendo: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Se o meu relacionamento com Deus, se a minha vida com Cristo é somente para aquilo que Ele pode me oferecer nessa era presente, nessa era má, nós somos os mais dignos de pena. Nós somos miseráveis, porque nós não vamos conseguir ser satisfeitos nem na era presente, nem na que está por vir. Nós não somos satisfeitos em lugar algum. A tratativa de Deus com a humanidade, queridos, é um chamado à reconciliação com Ele. A tratativa de Deus com nós homens, com nós mulheres, é a respeito de um chamado para que nós voltemos para Ele, para que nós tenhamos paz com Ele, para que nós possamos atender um chamado de voltar para a comunhão com Deus vivo. Essa é a tratativa de Deus com nós, homens, com nós, humanidade. É um chamado para reconciliação, por meio da imensurável graça que Deus nos oferece dia após dia. É um chamado para nos reconciliarmos e fazermos paz com Deus, não por algum mérito nosso, mas pela graça que Ele tem nos oferecido dia após dia. Deus quer, queridos, nos dar a verdadeira vida. Deus quer, queridos, que nós estejamos envolvidos naquilo que Ele está envolvido. Deus está totalmente empenhado no Evangelho de Jesus Cristo. E Ele quer que a nossa mente, o nosso coração, esteja empenhado nisso também.
E aí o que eu quero falar com você nessa noite é isso: qual é o sentido verdadeiro do Evangelho? Porque quando nós nos deparamos com um homem como Jó, nós podemos perguntar qual é o sentido de uma vida com Deus. Onde o coração de Deus está no meio das provações? Qual é o sentido do Evangelho? Se é nisso que Deus está empenhado. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com essa afirmação de Jó, e aqui eu só preciso te lembrar que, na verdade, Jó aqui não estava pensando no Evangelho quando ele declarava isso, mas sim nessa injustiça que estava sobre a sua vida, porque uma vida correta tem que ser igual bênçãos, não tragédia. E a declaração dele era: olha, eu não posso ir diante de Deus reclamar a minha causa. Eu não posso me apresentar diante dele para reclamar da minha situação. Porque eu sou íntegro, eu sou justo, eu não devia estar passando por isso. Mas o verdadeiro sentido do Evangelho, querido, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que ele nos faz reconhecer a distância que existe entre Deus e os homens. Jó declara aí: Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele, nem levá-lo ao tribunal. Deus não é ser humano como eu. Sabe, quando nós ouvimos a respeito da graça, do amor de Deus, do perdão, das bênçãos que há em Deus, quando nós desfrutamos dessa graça, nós temos um certo costume de nivelar a Deus no nosso nível de entendimento, no nosso nível de alcance. Quando nós ouvimos que Deus é gracioso, que Ele nos ama, nós baixamos Ele para os nossos propósitos. Nós entendemos que a graça, o amor dEle tem que estar aqui no nosso nível de vida. Nós rebaixamos Deus ao anseio do nosso coração. Se Deus é tão gracioso, se Deus me ama dessa forma, então Ele pode me dar a casa que eu quero, o carro que eu quero, a família que eu quero, o emprego que eu quero. Nós rebaixamos Deus no nível humano. Mas na verdade, querido, a extrema graça, a maravilhosa graça de Deus, ela é escandalosa do jeito que é, quando nós entendemos a grandeza do Deus que nos está oferecendo graciosamente o seu amor. A graça de Deus só é escandalosa pelo tamanho que Deus tem, pelo lugar que Ele ocupa, pela distância que há entre esse Deus e nós. Querido, Deus é santo, Deus é o Altíssimo Deus, Criador do céu e da terra, de tudo que existiu, de tudo que existe e aquilo que virá a existir. Ele é o Deus Criador de tudo. Não há outro semelhante a Ele. Não há outro que ocupe um lugar mais alto que o nosso Deus ocupa. Por isso que Jó está falando: Deus não é homem como eu. Há uma distância entre nós. Não tem como eu me apresentar diante desse Deus. Não tem como eu me igualar no lugar de juízo junto com Ele. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Deus não é ser humano como eu. Já está dizendo, Ele está num lugar muito elevado. Romanos 11:33 vai dizer: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo é para ele.
Nós não estamos no mesmo nível do Senhor. E por mais óbvio que isso pareça, a gente tem que lembrar às vezes. Nós não estamos no mesmo nível do nosso Deus. Deus não é um ídolo, querido, que foi criado pela mão de um homem. Deus não é um Deus fabricado pelaquilo que a gente consegue construir. E por isso a gente não deve tratar a Deus como a idolatria. Porque a idolatria se baseia na seguinte forma: eu faço algo, eu ofereço algo ao ídolo, e ele faz aquilo que eu quero que ele faça. No relacionamento com Deus não existe isso. Ele é soberano. Não existe obra que nós possamos fazer para forçar a mão de Deus em atender a nossa vontade. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com Ele, nem levá-lo ao tribunal. Ele é Deus e não há outro. Temos que começar, querido, a despertar a mentalidade da soberania de Deus, querido. Se nós queremos ter uma vida mais, vamos dizer assim, leve em caminhar com o Senhor, nós precisamos nos despertar que Deus é soberano. Ele faz segundo a sua vontade. Ele tem o sim e o amém. Quando nós cantamos aqui, que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. Isso tem que ser uma verdade dentro do nosso coração. Ele tem o sim para aquilo que Ele acha que deve ser sim. Ele é Senhor sobre tudo e todos. Sabe qual é o versículo que mais me confronta na Bíblia? Que mexe com a carnalidade nossa? Sabe qual que é o meu? É aquele quando Deus diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter. Terei misericórdia de quem eu quero ter. Ele é Deus. Tanto que o apóstolo Paulo vai escrever lá em Romanos 9:20. Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? Quem somos nós para discutirmos com aquele que nos criou? Ei, essa noite é uma noite de nós lembrarmos, se nós estamos aqui, se nós existimos, é pela vontade de um Deus que decidiu nos moldar no ventre das nossas mães e nos dar uma vida. Nós só existimos pela vontade desse Deus. Ele não nos deve nada, nós devemos tudo a Ele. O evangelho que nós cremos, querido, vai dizer que esse Deus, que é soberano, que tem o poder para criar tudo, que teve o poder para te trazer à existência, esse Deus criou a humanidade para estar em comunhão com Ele, para caminhar ao seu lado. Mas um dia a humanidade decidiu escolher romper essa comunhão, caminhar longe desse Deus. E a partir dessa escolha, todas as nossas escolhas, todas as nossas ações são baseadas em ofender a esse Deus santo, a esse Deus grande e todo-poderoso. Essas escolhas nos separou desse Deus. Essas escolhas nos levou para longe dele. E o resultado foi uma condenação à morte. A sentença está sobre nós. Porque não tem como existir longe daquele que é a razão de nós existirmos. Por isso nós somos condenados à morte. Isaías 59:2 vai dizer: foram as suas maldades que nos separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. É as nossas maldades que ergueram um muro de separação entre nós e Deus. E aí talvez lá dentro de nós,
tem uma vozinha dizendo assim, não, mas eu não sou mau. Eu sou uma boa pessoa. Eu procuro conduzir a minha vida de uma forma reta. Eu não roubo. Eu não matei ninguém. Eu trabalho todo dia, procuro levar as minhas contas em dia. Eu procuro não fazer mal para prejudicar as outras pessoas. Eu não sou mau. Mas essa noite eu preciso te lembrar o que a própria palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é a verdade. E ela diz assim, não há nenhum justo sequer. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer sobre a terra. Nós somos maus por natureza. Nós somos pecadores na nossa essência. E isso criou uma separação entre nós e Deus. Deus não é ser humano como eu. Queridos, não há um homem sequer que por si mesmo possa se tornar justo diante dos olhos de Deus. Não há um homem sequer que pelos seus atos pode conquistar um lugar de salvação e de comunhão com Deus. Não há ninguém aqui que por mais bondade que possa fazer na terra, que possa conquistar esse lugar de comunhão que Deus havia nos oferecido. Eu aprendi algo essa semana que marcou meu coração. Eu vi um pregador dizendo a seguinte verdade, ele dizendo assim, a gravidade da ofensa, ela é medida pela dignidade do ofendido. O que quer dizer isso? E ele deu um exemplo muito bom, e eu vou usar ele aqui. Vamos supor que o Samuel fica revoltado, desvia do caminho de Deus, levanta e fere essa linda facinha que Deus me deu aqui. Vem me dar um tapa na minha cara. Vai dar algum problema para Samuel? Vai ou não, gente? Vocês estão aí comigo? Vamos supor que eu pego, né? Vamos lá, chamei a polícia, né, Samuel? Vai dar um probleminha para ele. Agora vamos colocar aqui que quem está aqui na frente é o laranjão, o Donald Trump. E o Samuel levanta e dá um tapa na cara do Donald Trump. Vai dar algum problema para o Samuel? Bem mais, não vai não? Por quê? Qual é a diferença? É o posto de dignidade que a pessoa ocupa. A ofensa, ela é medida não pelo tamanho que ela foi feita, mas sim por quem está recebendo essa ofensa. Queridos, nós ofendemos o Criador de toda a terra, o Senhor de toda a terra. Nós ofendemos aquele que é santo, justo e verdadeiro. Nós ofendemos aquele que é o Senhor de tudo. Esse é o tamanho da nossa ofensa, esse é o tamanho do nosso pecado. Por isso não tem como obra alguma humana pode apaziguar essa ofensa que nós fizemos. Por isso que hoje é a noite do primeiro passo da verdade do Evangelho, é nós pararmos de nivelar a Deus no nível humano, de nivelar a Deus nos nossos padrões, nas nossas vontades, independente do que nós estamos passando. Ele é Deus, Ele é santo, Ele está no alto lugar, Ele é digno de adoração, Ele é digno da nossa vida, Ele não nos deve nada, nós devemos tudo a Ele. Deus não é ser humano
como eu, não posso discutir com ele nem levá-lo no tribunal. A primeira verdade do Evangelho é que esse impacto vem sobre o nosso coração e nos faz lembrar da distância que há entre nós e ele. Mas a segunda verdade do Evangelho é que ele também nos faz lembrar que nós não somos suficientes para nos reconectar com Deus. Jó vai declarar aí, se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Jó está dizendo que, olha, se eu, ao menos tivesse uma solução, se ao menos tivesse uma forma de eu voltar, se ao menos tivesse alguém que pudesse chegar diante de Deus e falar a Deus para que Ele nos perdoasse. Se tivesse alguém que estivesse próximos de Deus para nos aproximar mais uma vez, para que esse terror, esse medo, esse peso de condenação que há sobre mim fosse removido. Dentro do coração do homem, querido, de todo homem, de todo ser humano, independente se ele é consciente disso ou não, há esse clamor, há esse anseio. Se houvesse alguém que pudesse mudar a minha história, se tivesse alguém que pudesse tirar essa culpa que eu carrego, se tivesse alguém que pudesse tirar esse peso de dívida que há aqui dentro, essa insatisfação, esse vazio que há dentro do meu ser. Se tivesse alguém que pudesse corresponder a esse buraco que há dentro de mim, que eu tento suprir com outras coisas. Esse clamor mesmo sendo inconsciente. Por isso há tantas pessoas mergulhadas em atos pecaminosos. Há tantas pessoas aprisionadas em vícios e todo tipo de ofensa diante de Deus, porque elas estão tentando suprir essa resposta, esse anseio. Se ao menos houvesse um mediador que pudesse me levar diante de Deus. Deus, querido, é totalmente justo. Ele não fere os princípios de justiça pela sua misericórdia. Ele não fere. Deus não quebra a sua lei. Deus não torce a justiça para tentar de alguma forma ajeitar as coisas entre nós e Ele. O preço da nossa sentença, ele deve ser pago. Essa ofensa, esse tapa na cara do Deus Altíssimo, ela tem que ser punido. Mas Deus é completamente amor. Ele nos ama. E aí, como conciliar amor e justiça no mesmo ato? E aí, por isso que o Senhor Deus corresponde a esse clamor de Jó. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, alguém que afastaria de mim o castigo de Deus para que eu não vivesse mais aterrorizado. E aí eu preciso te lembrar do que está lá em Romanos 5:6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele.
Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, no dia que houve esse clamor no coração da humanidade, antes mesmo de surgir esse arrependimento dentro de nós, o Cristo já havia sido enviado, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado, o Senhor já tinha pagado o preço dos nossos pecados, queridos. É por causa de Cristo Jesus, Ele é aquele que aproximou de Deus. Cristo Jesus se fez homem, viveu a vida perfeita para estar perto de Deus, para que nós agora pudéssemos acessar essa mesma realidade. O Evangelho, querido, é sobre um Deus santo, mesmo ofendido, tendo o poder de nos destruir, nos varrer da face da terra, decidiu esvaziar da sua glória, vir em forma humana e pagar o preço da nossa ofensa em nosso lugar. Nós por nós mesmos não podemos nos reconectar com Deus. Por isso Deus deu o primeiro passo. Por isso que ainda lá no Éden, Ele disse: olha, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Lá no Éden ainda um justo teve que morrer para cobrir a vergonha da humanidade. Deus deu o primeiro passo para nos reconciliar com Ele. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, Ele afastaria de mim o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. E aí Paulo vai escrever ao seu amado filho na fé, Timóteo, lá em 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Cristo deu a sua própria vida para nos libertar dessa condenação. É mediante a confiança de que Cristo pagou um preço no nosso lugar, que hoje nós podemos estar livres, libertos de todo peso de condenação, não caminhar mais aterrorizado por essa terra, não mais com aquele peso que eu devo algo a alguém, mas agora por causa da fé que eu tenho em Cristo Jesus, nós somos livres para estar diante da presença de Deus. Nós somos livres para acessar a presença do Deus Santo, desse Deus que estava tão distante de nós, mas agora por causa de Cristo, Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus perto de nós. Glória a Deus por isso. É pela fé em Cristo que nossos pecados são perdoados e uma nova vida começa. Romanos 5,1 vai dizer: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Romanos 8,31, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu, ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus,
intercedendo por nós, queridos. Ele é o nosso mediador, é Ele que está agora diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. O Deus Pai já não olha para nós como inimigos, mas quando Ele olha para nós que estamos em Cristo, Ele enxerga o seu próprio Filho em nós. Hebreus 7, 24. Mas visto que Ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente, portanto Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dEle. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Senhor Jesus está lá, vivo para sempre, intercedendo ao meu e o seu favor, queridos. Queridos, por que nós temos que chegar diante de Deus achando que Ele nos deve algo? Se Ele graciosamente já está movendo em nossa direção. Deus está ocupado em nos dar a verdadeira vida. O verdadeiro sentido do Evangelho é que sozinhos nós não podíamos ir até Deus. Mas por meio da graça de Cristo Jesus, temos um mediador entre Deus e os homens. Querido, não é mais sobre convencer Deus de nos abençoar, mas é de nos reconciliar com o Deus abençoador. Você entende a diferença? Nós precisamos ir, Deus me abençoa. Deus entra nesse negócio. É ter paz com aquele que já é abençoador, que é galardoador daqueles que o buscam. E a terceira verdade sobre o Evangelho é que o Evangelho vem para nos lembrar disso, que nós desenvolvemos uma comunhão com Deus. E aí, quando a gente fala Deus, não entra no automático, mas lembra, é aquele Deus, aquele que era tão distante, aquele que é tão soberano. É ter comunhão com esse Deus. Sabe o que é comunhão? É relacionamento, é intimidade, é caminhar junto, é sentar na mesma mesa. Se ao menos houvesse um mediador entre nós e alguém que nos aproximasse um do outro, Ele afastaria de mim o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com Ele sem medo. Só existe um jeito de tirar o medo de estar diante de Deus. É estando em Cristo. Eu falaria com Ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Jó estava olhando para a sua vida, para toda a sua integridade. Ele falou, falta alguma coisa para eu poder falar com Deus sem medo. Falta uma cruz. Falta um justo morrer pelo pecador. O Evangelho vem para lembrar que é por meio de Cristo que temos comunhão com Deus. Antes separados de Deus, alvos da ira, não podendo dirigir a Ele. Mas agora por meio de Cristo Jesus temos livre acesso ao Santo Deus, ao trono da graça, ao lugar onde Deus habita. Lugar do conselho de Deus. Sabe onde Isaías entrou? Onde ele viu uma conversa santa. É nesse lugar que Cristo Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós entrarmos por Ele. É nesse lugar que Cristo comprou o acesso. Eu agora, pregando isso, eu me lembrei de um dia antes de eu ter essa paz com Deus. Eu achava que tinha comunhão com Deus. E eu me vi numa situação muito apertada, Alex. Que eu precisava da intervenção divina. E no meio daquela situação, que eu não vou entrar nos detalhes aqui agora para a gente ganhar tempo. Mas eu, na hora, eu lembrei, eu sou filho de crente, sou crente. Eu sei, tem um Deus no céu, vou falar com Ele. Na minha inocência, dentro de um estacionamento, corro, vou atrás de um carro. Ajoelho atrás de um carro e falo, Deus, pelo amor do teu nome, Deus, pelo amor do teu nome, Deus, faz com que isso pare. E eu orei com toda a convicção que eu tinha.
Mas, na hora que eu levantei, eu fui e estava tudo do mesmo jeito. Naquela hora, uma consciência de ausência de comunhão com Deus tomou meu coração. Eu entendi que a minha oração, ao som da minha voz, os meus pecados, a minha falta de entrega a Cristo, aquela laje daquele estacionamento se tornou um muro de separação entre eu e Deus. Sabe aquela expressão que a oração não saiu do teto? Não porque Deus não era compassivo e misericordioso, mas havia uma barreira entre mim e Ele. Não tinha um Cristo na minha vida. E é por isso, os irmãos que caminham mais tempo comigo sabem que o que eu mais gosto de falar é obrigado, Deus. Porque eu sei que quando eu oro aqui, a minha oração não está contida no eco dessa sala, mas tem chegado diante do teu trono. Porque hoje, pela graça que há em Cristo Jesus, eu sei que quando eu ergo a minha voz, há um Deus vivo que está com os ouvidos inclinados para ouvir o meu clamor. Não porque eu tenho algum mérito diante dele, mas hoje o sangue do seu Filho está sobre mim, lavou os meus pecados, e eu posso dizer de todo o coração, eu tenho paz com Deus, eu tenho comunhão com o Senhor, por causa de Cristo Jesus. Então eu falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Lá em Hebreus 4,14 diz, visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente naquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança no trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Essa é a realidade que está sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nossa comunhão com Deus não está baseada nos nossos méritos, mas é na obra de Cristo naquela cruz. Nossa proximidade com Deus, ela é baseada agora numa filiação. Porque todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos que creram em Jesus Cristo, agora receberam o Espírito de adoção, que podemos chegar diante do Deus Santo e dizer, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Que essa identidade de filho de Deus reine sobre o teu coração, sobre a tua mente. Nós já não somos mais órfãos, abandonados, sozinhos nesse mundo, queridos. Mas sobre nós há um Pai celeste que não nos abandona, que não nos desampara, que sustenta nossas vidas todos os dias. Romanos 8,15, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Queridos, Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Mas mediante Cristo nós somos libertos de vivermos como órfãos, desamparados. Mas agora é caminhar todos os dias, sabendo que tem esse Pai. E aí eu não sei que circunstância você está passando, alguns eu até sei. Mas eu queria te lembrar que você tem um Pai que zela pela tua vida. Não deixe nenhuma circunstância anular a mensagem do Evangelho sobre o teu coração. A verdade que prevalece sobre as nossas vidas é o Evangelho de Jesus Cristo.
Cristo pagou um preço para nós termos paz com Deus e acessar a verdadeira vida, independente da vida que vivemos nessa era. Por isso o Senhor Jesus, lá em Mateus 6,7, vai dizer: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Teu Pai conhece as suas necessidades. Ele é o que sustenta a tua vida, querido. Mateus 7,9. Respondam: se o seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Queridos, é uma vida de comunhão, de dependência, de entrega, de confiança. Porque se Cristo já resolveu o nosso maior problema, que era a nossa condenação eterna, o que o Senhor não fará por nós, queridos? O que Ele não pode fazer por nós? O que importa no final de tudo é a paz com Deus, porque todas as coisas vão passar e o que vai permanecer é o reino eterno daquele que está sentado no alto e sublime trono. Porque no dia que Ele rasgar os céus, os bens vão passar, queridos. Os tempos, as conquistas vão com o fogo. Mas o que vai permanecer é aqueles que estarão reconciliados com Cristo, que decidiram aguardar a verdadeira vida, que não se prenderam na era má, nas circunstâncias momentâneas, mas entenderam que o Senhor tem preparado algo bom, perfeito e agradável para aqueles que nele confiam. Guarda isso no seu coração. Nosso chamado não é para buscarmos a Deus para termos o que nós queremos, mas por nos tornarmos quem somos em Deus, podemos confiar de que Ele proverá o que necessitamos. O teu chamado é se tornar quem Deus te criou para ser. Deixar a identidade de filho governar a tua mente e o teu coração, até a imagem do Filho dele ser formada em nós. Esse é o nosso chamado. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso a régua não deve ser medida pelas circunstâncias que nós passamos, porque senão, coitado do Jó. Mas a régua será que naquele dia eu vou poder dizer que eu conheço a Deus e sou conhecido dele? Não é simplesmente sobre o êxito nessa vida, mas é acessar a verdadeira vida. Para nós encerrarmos, sofrimento e ausência deles não determina o êxito de uma vida, queridos. Olhe para os homens que estão aqui com as suas vidas relatadas nesse livro, nesse santo livro. Se a ausência de sofrimento fosse a determinação para uma vida próspera, esses homens não deveriam estar aqui. Mas o verdadeiro êxito na vida está na comunhão com Deus. Isso é a verdadeira prosperidade. 2 Coríntios 4,16 diz, 2 Coríntios 4,16 diz: por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia.
Pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Mais do que Deus pode nos dar uma boa vida, Deus quer nos dar o Evangelho. E o Evangelho é viver eternamente ao seu lado. O Evangelho é voltar à comunhão que Ele nos propôs na criação. O Evangelho é a respeito de dizer: eu tenho novamente um Deus sobre a minha vida e eu pertenço a esse Deus. Que maior dádiva um homem pode ter do que poder dizer que há um Deus sobre si? A mentalidade desse mundo que se baseia no êxito da vida. E Jó perdeu tudo. Perdeu riqueza, perdeu família, perdeu sua saúde. Esses são os padrões do êxito da humanidade: riqueza, família e saúde. Jó perdeu tudo isso. Até ele entender que o que importava é ele chegar e poder dizer: olha, até hoje eu servia a um Deus teórico, um Deus que eu ouvia falar, e eu apliquei toda a minha vida na minha justiça própria, na minha integridade, até eu entender que há um Deus vivo, soberano, e agora eu não mais caminho ouvindo falar a respeito de um Deus, mas meus próprios olhos o viram. Esse é o êxito da nossa vida, queridos. É chegar no fim da nossa história e poder contemplar a Deus com os nossos próprios olhos. Não mais um Deus que nós ouvimos falar a respeito dele, imaginando, usando todos os dons que ele nos deu para tentar de alguma forma ter um deslumbre de quem ele é. Mas é contemplar a Cristo na sua glória, como Ele realmente é, e ser transformado na sua semelhança, e estar com Ele para sempre. É isso que Deus está nos propondo. Por isso, igreja, não se desvia do Evangelho, se apega nessa verdade, em toda e qualquer circunstância, porque no final de tudo o que importa é o Evangelho, queridos. Não é as bênçãos, não é os prazeres desse mundo, mas é ter comunhão com Deus vivo. Vamos ficar de pé e eu vou ler o último texto para nós encerrarmos. Pode vir. Romanos 8, 18. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que os filhos de Deus, a criação, seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos o dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos,
Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperarmos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Resumindo tudo isso, querido, tudo que nós passamos nessa terra, se estamos em Cristo Jesus, está cooperando para que a imagem do Filho de Deus se forme em nós, para que um dia nós possamos desfrutar dos direitos da nossa filiação, acessando a glória de Deus, estando com Deus Pai. E naquele dia, tudo será suprido, nada vai nos faltar. E o que vai transbordar na nossa vida é paz, justiça e alegria no Espírito. Amém? Vale a pena caminhar com Cristo. Se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu te encorajo a fazer isso hoje, a ter paz com Deus, reconhecer a tua distância entre Deus hoje e pedir por um mediador, alguém que te aproxima de Deus, para que você acesse a melhor vida, a vida em abundância ao lado de Deus. Amém?